Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoadíssima para você, uma palavra que veio do coração de Deus, vai te ajudar a entender muitas das coisas que você tem passado hoje e o que você deve fazer a partir de agora, para você se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus, uma pessoa que supera os problemas do dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé para abençoar o seu dia, a sua vida, a sua família, e tem sido uma bênção. Então, antes de começarmos aqui essa palavra, eu também quero fazer uma oração bem rápida. Então, se você puder, feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu venho pedir agora, Pai, que o Teu Espírito Santo acalme o nosso coração, fale conosco através da palavra e que o Senhor ajude, meu Pai, cada um dos irmãos que estão me ouvindo agora, ó Deus. Que esta palavra seja um renovo nas suas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 12 e o versículo 13. Olha o que diz. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória a Deus! Olha isso, irmãos, quantos de nós, estamos passando por provações e muitos estamos apavorados, mas aqui nós lemos que nós não devemos nos surpreender com o fogo das provações, como se algo estivesse acontecendo, mas nós devemos nos alegrar, não porque é algo bom, não porque isso nos traz um prazer, uma alegria, mas pelo resultado que isso gera, porque quando nós participamos dos sofrimentos de Cristo, nós também participaremos da alegria, da grande alegria de sermos recompensados por Ele. Amém? Teve uma vez que um pastor falou algo bem interessante. Os cristãos, eles são como aqueles saquinhos de chá. Sabe aqueles saquinhos que você coloca na xícara para tomar o seu chá? Se eu te mostrar um saquinho daquele, você não vai saber o que tem dentro dele, a não ser que você coloque ele dentro de uma água fervente. Isso mesmo, e pode ser que você esteja passando agora pelo calor das provações, pelo calor do deserto. Então é nesse momento que o seu coração está sendo provado e Deus ele quer ver o que está dentro de você. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8 que o Senhor levou o seu povo até o deserto para provar o que estava no seu coração, para ver se eles iriam obedecer a Deus ou não. E tem mais uma coisa que você precisa saber, meu irmão. Passar por uma provação ou uma tentação pode ser uma confirmação de que você está no caminho certo. Você já parou para pensar nisso? Se você chegasse para mim e dissesse: ah, pastor, já faz um tempo que eu estou na caminhada com Deus e eu não me lembro a última vez que eu fui tentado. Sabe o que eu vou te dizer? Então, meu filho, tem algo errado com você. Sabe por quê? Porque Satanás ele está mirando os filhos de Deus para atacar. Justamente aqueles que estão caminhando com o Senhor, que são fiéis à sua palavra. Então, meu irmão, se você está sendo tentado, você que tem passado por provações, isso é um ótimo sinal. E você não deveria ficar surpreso ou chocado quando você for tentado ou provado, assim como nós acabamos de ler aqui nessa passagem. As dificuldades, tentações, tragédias, perdas de entes queridos, uma hora ou outra vai chegar na nossa vida e a gente tem que estar com o nosso coração em Deus, fortalecido no Senhor Jesus. Amém? Por isso, meu irmão, nós não podemos ser ingênuos de achar que essas coisas não vão acontecer com a gente. Tudo pode acontecer, mas o importante é que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Amém? Por mais que uma pessoa seja fiel a Deus, em algum momento ela vai passar por uma prova grande, mas o Senhor nunca é pego de surpresa e Ele prometeu que vai estar conosco em todos os momentos. Então nós devemos nos apegar a essas verdades, porque assim a gente fica mais preparado para quando as provações, as tentações surgirem no nosso caminho, tá bom?
E eu me lembrei aqui agora de uma história da Bíblia que eu quero dar um exemplo para vocês, que é aquela história dos 4 jovens judeus que se tornaram cativos na Babilônia e que acabaram encarando tentações, provações muito pesadas. O nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sendo que os últimos 3 você vai se lembrar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que por eles serem jovens muito inteligentes, de boa aparência, eles foram levados para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor. E aquele rei tentou persuadir aqueles jovens trazendo ofertas muito luxuosas, coisas muito agradáveis, muito tentadoras aos olhos humanos. Mas eles decidiram se manter fiéis ao Senhor, porque ele sabia que até o alimento daquele lugar era consagrado a ídolos e eles não queriam cair em tentação. Então eu quero ler para você, está lá em Daniel, capítulo 1, o versículo 8. Olha o que diz, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha isso, irmãos, aqui diz algo muito importante. Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar. E tem uma versão da Bíblia que diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Então, meu irmão, sabe de uma coisa: a única coisa que vai te ajudar a vencer as tentações e provações é se você decidir no seu coração que você quer servir ao Senhor e que você não vai se desviar nem cair nos laços do inimigo. E no caso desses jovens aqui, pode até parecer que era uma coisa boba, uma coisa que não tem nada a ver, sabe? A gente hoje em dia é muito acostumado, né, com essa frase. Ah, não tem nada a ver. O que tem o crente fazer isso, né? Mas aqueles jovens ali, eles eram firmes com Deus. Eles queriam honrar o Senhor e dar um ótimo testemunho. E essa decisão mostrou que aqueles rapazes eram realmente homens de Deus, que tinham caráter, porque um caráter não é só revelado quando acontece algo grande, algo que todos conseguem ver. Não, o caráter ele é formado nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo. E então esses jovens, eles foram recompensados. Eu quero ler com vocês o que está escrito no versículo 17 ao versículo 20. Olha o que diz. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha isso, irmãos, Deus é tremendo. Por mais que parecia que aquela era uma atitude simples, Deus honrou aquela atitude. Eles não quiseram se contaminar com aquelas comidas sacrificadas a ídolos, e eles então receberam uma inteligência, um conhecimento vindo de Deus fantástico. Eles conseguiam interpretar sonhos, sabiam tudo sobre todos os assuntos. Mas, como eu disse para vocês, mesmo sendo fiel, mesmo obedecendo a Deus, vai vir perseguições, vai vir tempos difíceis, provações, tentações. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles jovens. Um dia, o rei Nabucodonosor decidiu fazer uma imagem dele e todos que passassem ali perto deveriam se prostrar, todos, sem exceção, deveriam se humilhar diante da estátua dele e adorá-lo como se fosse um deus. Mas esses jovens novamente se viram numa situação complicada. Eles não quiseram se prostrar diante daquela imagem porque eles sabiam que Deus, ele merece a nossa adoração e eles sabiam que Deus precisa da nossa obediência. E depois você lê aí na sua casa Daniel, capítulo 3, o versículo 16 ao 30. E o que aconteceu? Eles foram lançados nessa fornalha ardente, mas Deus estava com eles, porque Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis a Ele. Amém? Então, se você quer encarar, suportar as tentações que vão surgir no seu caminho, saiba que o Senhor vai te guardar, Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar. Mas para isso você precisa decidir no seu coração que você será fiel a Ele. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época muito complicada, onde poucos têm sido fiéis. Tem muito evangélico, muito católico, muito cristão, que é só de fachada.
E Deus não aceita isso. Deus quer o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, tudo voltado para o Senhor, tudo de forma obediente, porque só assim o Senhor vai nos livrar no meio da fornalha e Ele vai nos dar a vitória. Amém? Então lembre-se de uma coisa, se você cair em tentação agora, aparentemente não vai acontecer nada. Pode ser que seja uma coisa simples, mas com o tempo você vai ver que o pecado te afastou de Deus, você se esfriou espiritualmente, você está longe do Senhor. Então eu quero ler só mais um versículo aqui que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz a importância de nós perseverarmos na provação. Olha o que está escrito, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, se você está sendo provado hoje, e eu creio que você está sendo provado, mas saiba, existe uma coroa de vitória, a coroa da vida que Deus te prometeu. Basta que você persevere, aguente um pouco mais, porque o Senhor não vai te abandonar. Tá bom? Se você quiser ver as promessas dele se cumprindo na sua vida, você precisa ir até o fim. Glória a Deus. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam no meu canal, porque todos os dias às 6 horas da manhã, 8 horas da noite e à tarde também, às 3 horas da tarde, eu quero te ajudar na caminhada com o Senhor. Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.